aos Filipenses, a igreja de Deus em Filipos, no capítulo de número 4. Eu quero ler com os irmãos, por gentileza, a partir do versículo 1. Os que encontraram podem dizer amém. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito assim: Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por favor, o versículo de número 12 e 13. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Jesus. Os que se puseram em pé, tomai o vosso assento. Muito obrigado. Eu quero expressar mais uma vez a minha alegria por estar com vocês no congresso da UMADECRE. Pastor Silas Paulo de Souza, eu expresso a minha gratidão pela sua vida, sua história, seu ministério. Minha gratidão também ao pastor Gutenberg Brito Júnior, pastor Samuel Gonçalves de Assis, mais uma vez revê-los. Pastor Ricardo também é um prazer revê-lo. Pastor Ricardo, aos ministros que louvaram a Jesus conosco, Cláudia, Cláudio, Sulamita e os que os acompanham, que o Senhor Jesus os use e vos dê muita graça cada vez mais. Trago aos irmãos o abraço da minha esposa e a paz do Senhor, da missionária Luana que está nos assistindo. E, mais uma vez, eu tenho uma honra de apresentar meu novo livro. Chegou anteontem. E mais uma vez, onde esse novo trabalho está sendo apresentado? Na UMADECRE. É um livro intitulado Para Conhecer a Bíblia. Ou seja, eu fiz aqui um desenvolvimento para que você possa ter uma compreensão da Bíblia, livro por livro, em 52 semanas. Em um ano, você entender quem escreveu cada livro da Bíblia, por que escreveu, quando escreveu. Estará disponível não sei, Silas, alguém me ajuda onde vai estar disponível o material? À minha esquerda, na saída. Ok. Queridos irmãos, permita-me, por favor, transmitir-lhes uma palavra que está ardendo no meu coração. E, como já foi dito, a glória de Deus baixa nessa casa. É dito, é profetizado, é anunciado através dos cantores, através do coral, que Jesus estaria curando depressão. Jesus
estaria curando ansiedades. E o pastor nos disse que nós, a partir desse tema, estamos numa continuação do congresso passado, pois os vocacionados devem reconhecer que em Cristo eles podem. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, primeiro trata de um problema numa igreja local em Filipos. Quando ele trata da ansiedade, a partir do versículo 6, ele trata de um problema universal. O problema local está entre os versículos 1 a 5. Mas quando ele trata de um problema geral, que atinge a humanidade por inteiro, por vários motivos e fatores, ele explica, a partir do versículo 6, quais as atitudes que devem ser tomadas para que a igreja daquele século e a igreja atual possa vencer este mal. É sabido de todos que a depressão é o mal do século. A ansiedade sufoca o coração de crianças, adolescentes e jovens. E a causa, na maioria das vezes, de tais problemas é uma falta de compromisso em cuidar de alguém. Quando eu sou centralizado em mim mesmo, quando nós somos centralizados em nós mesmos, corremos o risco de adoecer. Nos colocamos no centro, pensamos que o mundo gira ao nosso redor, ao nosso favor, e desse modo nos tornamos pessoas que apenas querem receber e não ministrar. Isso chama-se egocentrismo, e apenas um compromisso com a igreja de Jesus nos ajuda a vencer esse ego no centro, eu no centro. Perceba que do capítulo 1 ao capítulo 3, na carta aos Filipenses, Paulo fala sobre a soberania de Cristo, a encarnação de Cristo, o poder de Cristo sobre a igreja. Mas no capítulo 4, ele vai exigir prática de uma igreja local. Paulo está preso, e é Paulo o preso quem vai se esforçar para consolar os livres. Paulo está debaixo de uma condenação humana, daqui não sai. Esse é o seu limite. E em todos os capítulos nos quais ele fala com a igreja, ele ordena: regozijai-vos. Esse Paulo preso fisicamente, esse Paulo limitado, consegue de dentro de uma prisão falar ao povo livre: cuidado, fiquem firmes. Como Paulo chama a igreja, onde primeiramente ele vai tratar um problema local. Veja comigo, se você pode, versículo de número 1: meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa. Paulo ordena que os irmãos se regozijem no Senhor, no versículo 4. Mas este Paulo, no versículo 1, chama a igreja de queridos irmãos, chama a igreja de minha alegria. Quem me ouve, diga amém, por favor. Paulo, num ambiente limitado, fétido, um ambiente ameaçador, consegue pensar na igreja, escrever para a igreja e chamá-los de meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa. O que alegra Paulo naquela situação?
O que alegra Paulo na prisão é saber que a igreja que ele planta, através de sua pregação, através de seus discípulos, está de pé. Na maioria das vezes, queridos, tristezas tomam conta da nossa alma, porque não conseguimos enxergar na igreja os nossos irmãos, a nossa alegria e a motivação da nossa coroa. Como diz o versículo 1, perceba que eu disse, não conseguimos enxergar. Na maioria das vezes, aplaudimos, curtimos. Ontem à noite, eu tive a infelicidade de ler a postagem de um certo pastor, e eu prometo, em nome de Jesus, que vou chamá-lo hoje ao chegar no hotel. A postagem no Instagram era a seguinte: a igreja é o único exército que se alegra com a queda de um soldado. Para evitar mais uma polêmica, eu não quis escrever lá com letras maiúsculas, mentira. E para minha infelicidade, eu olho nos comentários e crentes que não estão sofrendo como Paulo, não estão presos como Paulo, não são perseguidos como Paulo, não estão limitados como Paulo, concordam nos comentários. É verdade, fala Deus. Não é Deus que está falando. Tem gente que se presta ao serviço de se levantar só para criticar a igreja. E para onde ele vai? Para a internet com a síndrome messiânica. Ou seja, se o problema está na sua igreja, vem para o meu canal. Por quê? Porque aqui eu vou te dar a resposta certa. Esse tipo de gente, quando sai do nosso meio, ainda diz assim, ó, eu vim de lá, eu sei o que eu estou falando. Na verdade, quando esse tipo de gente fala assim, está só cumprindo o que João escreveu na primeira epístola, capítulo 2. Saíram de nós porque não eram de nós. No capítulo 4, Paulo tem tudo para desanimar, tem tudo para se abater, mas ele olha para a igreja e os enxerga como família. Vocês são meus irmãos amados. Segundo, ele olha para a igreja e diz, vocês são minha alegria. Quantas vezes você chegou aqui desanimada? Quantas vezes chegou no culto abatida, abatido, querendo desistir? E nos hinos da harpa, Jesus já começou a falar com você, enquanto a orquestra cantava, os jovens cantaram. Não, lembra do dia que os cordeirinhos de Cristo cantavam e a sua alma foi edificada? Lembra do dia que no pentecostalismo isso é normal, não tem nada engessado? O pastor pegou o microfone e disse, estou sentindo de Deus de falar algo aqui, e você foi sarada naquele culto, você falou em línguas, você deu glória a Deus alto. Aí acontece algum problema na igreja, quem é que você vai culpar? A igreja. É a igreja que não presta. Não, minha irmã, o Espírito está dizendo a alguém aqui, não, meu querido, enxergue a igreja do modo que Jesus a enxerga. Enxergue a igreja do modo que a Bíblia diz que ela é. Repito, olhe para Paulo, ele está num ambiente triste, mas ele diz, vocês são minha alegria. Ele tinha alegria em refletir no que Deus já fez pela igreja e nas promessas que Deus tinha para a igreja. Segundo, olha aqui o motivo porque muita gente, ao discernir os problemas da igreja, só quer falar mal dela. Versículo 1, minha alegria e minha coroa. Por que Paulo chama a igreja de coroa? O que ele está dizendo é, eu acho que não me ajudou não, vou voltar. O que ele está chamando a igreja de coroa? Por que ele está chamando a igreja de coroa? Porque ele está dizendo, vocês, ouvindo minha mensagem, vocês
praticando, vou aproximar o microfone aqui, não baixa não, por favor. Vocês praticando a minha mensagem, vocês exercendo os princípios que eu tenho ensinado, são a garantia da minha coroa. Eu vou repetir isso aqui, igreja em Filipos, vocês são a garantia da minha coroa. Cada pastor aqui sabe que a garantia da sua coroa é a igreja que o Senhor te confiou. Cada pregador sabe que a garantia da coroa dele são as almas que ele ganha para Jesus. Então eu falo ao contrário, a igreja só é garantia de coroa para quem trabalha nela. A igreja só é garantia de coroa para quem trabalha nela. Quem não faz nada na igreja vai ver a igreja como um ponto de encontro. Quem não faz nada na igreja, qualquer decepção vai criticar a igreja. Quem não faz nada na igreja, qualquer coisa, a culpa é da igreja. Eu sempre digo isso e vou aproveitar essa multidão. Se você está na igreja só para ver o problema dela, você é o pior problema nela. Não adianta ir para a internet e falar, eu falo mesmo porque eu sou profeta. Você não é profeta, você é fofoqueira, você é fofoqueiro. Profeta que é profeta, vê o problema, mas apresenta a solução. Por que Paulo diz que a igreja é a coroa dele? Porque ele trabalha. Ele está dizendo, eu posso morrer aqui na cadeia, mas quando eu chegar na glória, minha coroa está garantida, porque eu cuidei de vocês. Então tem gente aqui que está sofrendo de ansiedade, tem gente aqui que está iniciando uma grande depressão. Mas por quê? Porque nessa geração mimada, eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo tem gente aqui, porque se não tivesse, Deus não me daria essa palavra, e eu tenho certeza que foi Deus que me deu essa palavra. Então tem gente aqui que ela é culpada pela ansiedade dela, ele é culpado pela ansiedade dele, não pensa no outro, nunca cuida do outro. Geração que não suporta ouvir não, geração que humaniza Deus e diviniza o homem. Não, você vai ouvir não, você vai se frustrar, vai ter dia que você vai errar, vai falhar, vai cair, mas de uma coisa eu sei, ele não perde o controle de nada, ele não perde o controle de nada. Guarde isso, se ele não perde o controle, para que ansiedade? Segundo, será que Deus não está evitando que alguém cuide de você, para que você cuide de alguém? Porque você acostumou em receber, eu vou repetir a introdução, porque esse povo saindo aí chama a atenção de alguns irmãos. Vou repetir a introdução. Paulo está preso, mas ele está preocupado com quem está lá fora. Tinha que ser o contrário, os livres têm que se preocupar com o preso. Só que os livres estão ansiosos. Essa geração é rica, essa geração tem facilidades, e qualquer coisinha está se matando. Uma menina esses dias não, uns anos atrás, mandou uma foto para Luana com os braços cortados. Aí eu falei, o que é isso, amor? Ela cortou os braços, meu bem. Aí eu peguei o celular da Luana, por que você fez isso, minha irmã? E a irmã teve a infelicidade de responder, meu namorado largou eu. Eu peguei o direct e disse, sem vergonha, seu pai, sua mãe estão aí, seus amigos estão aí, e você quer tirar a vida por causa de gente que só tem piolho e gel na cabeça. Se converta. Geração da tela, não gostei, clica, não gostei, clica que muda, não gostei, aperta o botão que desliga. A vida não é um controle remoto. Crescer dói, machuca, é cruz. Quem não enfrenta deserto não é Israel de Deus. Quem não enfrenta cova não é Daniel de Deus. Quem não enfrenta fornalha não é Misael, Ananias e Azarias, e não anda com quarto homem. Quem não carrega a cruz não é de Jesus. Pastor, eu vou chorar. Vai.
Pastor, eu vou passar luta? Vai. Pastor, eu vou sofrer? Vai. Parem, pregadores, de mentir. Parem, cantores, de mentir. Venha que hoje é o dia da vitória. Acabou a luta, acabou a prova. Venha parar de sofrer. Eu te desafio, faz um teste. Vem parar de sofrer. Vem. Aqui a gente luta contra a carne. Aqui luta contra o mundo. Aqui luta contra o diabo. É luta todo dia. É luta todo dia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, uma decre: o mundo luta sozinho. A gente luta com Jesus. A gente luta com Jesus. Então, por gentileza, toda a juventude, todos os homens e mulheres de Deus, olhe para a igreja e a enxergue como motivação da minha coroa. Por quê, pastor? Porque salvação é pela graça, galardão é pelas obras. Tu não faz nada e quer ter galardão. Você já ouviu a gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza. Porque tem gente que pensa que só porque é crente vai para o céu já tem galardão. Não tem não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Ninguém cuida de mim, você cuida de quem? Ninguém estende a mão para mim, você estende a mão para quem? Parece que ninguém ora por mim, você já orou por quem? Pastor, mas eu faço, eu só faço. Dê glória. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Amadureça. A igreja é a sua garantia de coroa. Então vença essa ansiedade hoje. Sirva na sua igreja. Cuide de sua igreja. Ame a sua igreja. Zele pela sua igreja. E aí a coroa está garantida. Sabe quem diz isso? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O Paulo na cadeia, que tem tudo para estar depressivo e ansioso, diz assim no versículo 2: irmã Evódia, irmã Sintique. Toda igreja tem as irmãs brigonas, né? Parem de brigar. É porque uma mulher magoada é uma mãe magoada. Uma mãe magoada magoa os filhos. Filhos magoados magoam os colegas. Filhos magoados ou esposa magoada magoa o marido. Uma família magoada, meu irmão, pode contaminar a igreja. Evódia e Sintique, se perdoem. Eu não vou para o culto porque eu não dou conta de olhar na cara dela. Se a trombeta tocar, vão as duas para o mesmo céu, se for. Enquanto tu não é capaz de criar outro céu, Sintique, perdoe a Evódia. Só que essas duas mulheres eram instrumentos de Deus. Versículo 3: peço a ti, meu verdadeiro companheiro. Olha como vale a pena você congregar. Olha o que ele está falando para a igreja em Filipos. Peço a ti, meu verdadeiro companheiro, ajude essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho. Pregadoras, diaconisas, conselheiras, dando trabalho para o pastor que está preso.
Eu estudei um livro esses dias sobre a teologia da pregação, e o camarada diz: cuidado para não perder o público feminino, elas são maioria na igreja ao pregares. Mas eu estou com a Bíblia aberta, minha irmã, e não tô, a minha pretensão não é te ofender, é te despertar. Meu companheiro, ajude essas mulheres. Por quê? Porque elas têm história. Elas trabalharam comigo no Evangelho. Elas trabalharam comigo e com Clemente e com outros cooperadores. Essas mulheres têm história. Ei, minha irmã, quantas orações respondidas você já tem? Quantas ações de Deus na sua vida você tem para contar? Quantas palavras Deus já te deu? Quantas vezes Deus já te usou? E você vai deixar essa briguinha, essa disputa, essa mágoa acabar com o seu ministério? Olha o que Paulo está dizendo: ajude essas mulheres a voltarem a se amar, a intercederem uma pela outra, porque a ansiedade de uma gera ansiedade nas outras. Elas trabalharam conosco e com outros obreiros, e Paulo não cita o nome deles. No versículo 3 Paulo diz assim: porque o nome deles estão escritos no livro da vida. Deles quem aqui? Delas e dos trabalhadores que cooperaram com Paulo. Então, foi falado aqui que Jesus está sarando a ansiedade, e a primeira cura é essa: tenha compromisso com sua igreja local, pense no outro. Isaías 58 a partir do 10 diz assim: se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz vai nascer nas trevas, e a tua escuridão será como o sol ao meio-dia. Eu queria tanto que você captasse esse versículo. Pastor, eu quero vencer essas tristezas, eu quero vencer essas mágoas, eu quero vencer essas depressões. Versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Isso aqui é ordem apostólica. Ei, isso aqui é ordem apostólica. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Dá um jeito de sorrir. Brinca de luta com seus filhos. Vai tomar banho na chuva com o cachorro. Acha uns caramelos e vai correr com eles na rua. Agarra a tua esposa e rola com essa mulher na cama. Coloca a música avivada naquele canal do YouTube. Tem uns crentes abatidos, entristecidos no dia de trabalho, de guerra. Aí chega em casa e coloca uma musiquinha. Eu tô acabado, no quarto fechado, ninguém olha pra mim. Não, meu irmão, levanta essa cabeça. Os guerreiros se preparam para a grande. É Jesus o capitão que avante os guiará. A milícia marcha aí. Certa de quê? Certa que a vitória. O que você quer? Eu quero estar com marcha, crente, onde a luta se traz no até quando? Até que eu possa. Olha que coisa linda! Se alegrando na vitória, onde Deus.
Você não é derrotada, não é miserável, é soldado do exército de Jesus. Esse exército tem o maior general, a maior arma, o maior nome, o maior poder. Pastor, mas esse hino é das antigas, então canta outro, irmão. Que ruja o leão diante da majestade. Que ruja o leão. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aí fica lá no Facebook se sentindo triste. Cresce. Igreja não é berçário, você não é bebê, Jesus não é babá. Cresce, cresce, cresce. Versículo 6: não estáis inquietos com coisa alguma. Tem gente dizendo, ou pensando, que só adultério é pecado, só prostituição é pecado, e não lutar contra essa ansiedade conforme a Bíblia ensina também é pecado, porque a ordem aqui é apostólica. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, por favor, diga antes. Está escrito aí, ó. Está escrito aí, ó. Não andeis ansiosos com nada. Antes, ou seja, antes de viver na ansiedade, antes da depressão te destruir, antes dessa ansiedade te engolir, antes de você se sentir sem nada, que não é nada, o carrapato do carrapato. Antes, o que eu faço, Paulo? Sejam vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, orando, suplicando e agradecendo. Orando, suplicando, agradecendo. Antes de chegar à ansiedade, Paulo está dizendo, fala tudo para ele, em tudo seja conhecidas as vossas petições. Tudo é para orar por tudo. Segundo, com orações, é a sua devoção diária. Não fala nada com Jesus. Vai chegar no culto, fala comigo, Jesus. Se eu fosse Jesus, eu diria, falo não. Com ação de graças. Se você não agradecer, sua alma vai adoecer. Eu estou com a Bíblia aberta. Antes, ore, suplique, agradeça. A gente pede um oceano de bênçãos, mas só dá a Deus uma ilha de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo que tem feito também. Eu preguei no congresso. Eu só lembro que eu desci em Curitiba e fui para esse congresso. No caminho para a conclusão, eu pedi para projetar 3 textos. E eu estava pregando no congresso de jovens mudos e surdos. E o tema era sobre o céu. E eu preguei sobre o céu. E naquela manhã, eu preguei sobre a diferença do que vivemos na terra e viveremos no novo céu e nova terra. Só que o grupo dos mudos e surdos
ficavam numa galeria atrás. E eu pregando assim, eu dava uma olhada e eu via eles chorando. Eu falei, rapaz, para a pessoa chorar, ela tem que ouvir o som da voz, discernir o tom da voz e ver a expressão facial. Isso facilita o quebrantamento da pessoa. E eles choravam com a irmã lá fazendo libras. Acabou a pregação, eu fui até a irmã da libras. E eu empolgado, pensando que Jesus tinha feito um milagre. Falei, estão chorando na minha pregação, será que Jesus os fez ouvir a pregação? Meu irmão, foi além do que eu sonhei. Eu cheguei e falei, irmã, me explica uma coisa, eu estou encantado. Eu estava pregando, eles estavam chorando. Por que eles choraram? Qual parte mais os impactou? E ela emocionada disse, pastor, eu achei surpreendente. E eu também fiz a mesma pergunta para eles. E quando eu os perguntei, falem para mim, por que vocês estão chorando nessa mensagem? Pois nunca os vi chorar assim. E ela disse que a maioria deles responderam apenas uma coisa. Enquanto o pastor falava sobre o céu, tivemos uma vontade tão grande de ter voz para cantar e agradecer pelo céu que a gente vai. Você tem voz, irmão. Agradeça, irmão. Foca na morte de Cristo em teu favor. Há milhões e milhões de almas indo para o inferno agora. E você está aqui. E se a trombeta tocar agora, eu creio, você vai escutar. Você tem como agradecer. Ele morreu a sua morte para você viver a vida dele. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não estejais inquietos por nada, mas orem agradecendo. Está preparado para dar um glória a Deus? Vou fechar a Bíblia, hein? Orem, supliquem e agradeçam. E o resultado, Paulo, versículo 7: e o Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Orem, supliquem, agradeçam. E aí, Paulo, a paz de Deus. Sabe o que é paz que excede todo entendimento? A paz que ninguém explica. Psiquiatra não explica, psicólogo não explica, coach pior não explica. Uma paz inexplicável vai inundar a sua alma. Versículo 8. A gente vai até o 13. Quem vai ficar comigo até o versículo 13? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensar. O que ele está dizendo é: pense corretamente. O diabo é mentiroso e tenta enganar a nossa mente com mentira, mas o Espírito é o Espírito da verdade. E o que é que ele faz? Nos liberta com a verdade. Primeira vitória contra a ansiedade: pense no outro um pouco mais. Pense na igreja como Cristo pensa. Segunda vitória ou arma contra a ansiedade: se regozije sempre no Senhor, louvando, cantando, adorando. Terceiro, ore, suplique e agradeça. Quarto, não deixe pensamentos ruins dominarem a sua mente. Pastor, então como é que eu faço? Vai ler a Bíblia. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é honesta, a Bíblia é justa, a Bíblia é pura, a Bíblia é amável, a Bíblia é de boa fama, a Bíblia tem virtude, na Bíblia tem louvor.
Glória a Deus, aleluia. Versículo 9, quem me ouve diz amém. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Sabe o que ele está dizendo? Pratique o que você aprendeu. Se eu pregar o que não vivo, é hipocrisia. Você também escutar e não praticar, é hipocrisia. Se veio aqui para aprender, pratique. Se veio aqui para ouvir, exercite. Aí, para terminar, para não fugir do foco do tema, para a mensagem não ficar longa, eu vou terminar com perguntas. E tu responde, tu vigia. Mas não mente. Não minta. Eu vou perguntar. Não espiritualize as coisas, não. Os pastores sabem do que eu estou falando aqui. Não mente, não. É fácil pensar mais no outro do que em si? É fácil? Não. É fácil se regozijar sempre? Não. É fácil pensar só nesse tipo de pensamento aqui? Não. É fácil praticar a pregação que escuta? Responde: não. Aí você me pergunta, claro, quem estiver na internet ou aqui me escutando, se não é fácil, para que o senhor está pregando, pastor? É porque é difícil, mas não é impossível. Eu consigo, pastor? Consegue. Pastor, eu consigo ter mais compromisso com a igreja? Sim. Pastor, eu consigo valorizar a paz na minha igreja? Consegue. Pastor, eu consigo orar mais e não reclamar nada ou menos? Consegue. Se você estivesse lembrando do tema, já estava adorando. Pastor, eu consigo filtrar meus pensamentos? Pastor, eu consigo isso que você pregou? Consegue, está no tema. Sozinha não consegue, sozinho não consegue, sua natureza humana não consegue. Mas olhe para o versículo 13 e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Sozinho eu não consigo, consegue não. Se prepare para dar mais um glória. Mas eu quero que você tome posse do 19. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Em Cristo você pode. Eu vou ler. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Sim, em Cristo. Ficou feio? Sim, em Cristo eu posso.